Salve, salve galera, começando aqui mais um vídeo, sim, começando um vídeo aqui no carro, pra variar. E hoje eu queria falar com vocês algo muito importante em relação a qualquer projeto da sua vida. Se você for montar uma empresa, se você for montar um estúdio de games, se você for montar uma loja, né, que não deixa de ser uma empresa, mas uma loja física, uma loja online, saiba que ter sócio pode salvar o seu negócio, como também pode arruinar o seu negócio. Eu falo isso porque, assim, eu tive experiência em ter sócios e pra mim, na situação que a gente estava, no negócio, no nosso projeto, na nossa empresa, foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi ter a sociedade. Éramos 4 sócios, na verdade éramos 3, aí um saiu e depois entrou outro no lugar dele, então ficou 3, e depois um estava para entrar, mas acabou que ele não entrou na sociedade e tudo mais. Porém, a vantagem de ter o sócio é que cada pessoa tem uma capacidade, uma qualidade específica. E muitas vezes, quando você tem uma empresa assim, que você tem uma sociedade, é interessante cada sócio buscar fazer as coisas que ele, vamos dizer assim, faz de melhor. E isso pode ser captar cliente, pode ser o processo de produção do serviço, pode ser o processo de planejamento. Então eu tive sorte que todos os meus 2 sócios, eles tinham qualidades extremamente foda, e não era só uma qualidade, acabava que a gente tinha, todos os 3 tinha a capacidade de captação de cliente, captação de recursos, negociar, conversar com o cliente, fazer reunião, planejar, fazer o projeto. E isso nos proporcionou um crescimento muito rápido em relação à nossa empresa. A gente basicamente não atuava fazendo publicidade, não fazia anúncios nem nada para captação de cliente, porque a gente tinha uma demanda muito grande de indicação. E esse é um ponto primordial em qualquer empresa. Se você tem muito cliente vindo de recomendação de outros clientes, significa que você está fazendo um bom trabalho e que sua empresa é foda. Então você tem que entender isso. E acabava, se a gente fosse fazer anúncio e tal, a gente não ia conseguir suprir a demanda que a gente já tinha, entendeu? Mas é claro que assim, se a gente for pensar vamos dizer assim, em crescimento, expansão da empresa, era o próximo passo. Porém, aí é onde que entra talvez a questão de visão dos sócios. A gente, no meu caso, eu estava com uma visão um pouco limitada em relação à empresa, e talvez os meus 2 sócios estavam com uma visão mais ampla do negócio, e eles queriam, vamos dizer assim, expandir, e eu estava confortável do jeito que estava, podemos dizer assim. E com isso, o que acontece? A gente tem como base esse processo de pensar, crescer e tal. A gente fica com insegurança, a gente fica com medo, a gente fica com incerteza se o negócio vai vingar. Se a gente crescer demais, a gente vai dar conta, dar um passo maior do que a perna. E acaba que quando a gente começou realmente a ter um crescimento maior, a gente começou a pegar clientes como CEMIG, a gente participou de licitações do Procon, não só do Procon, mas vários órgãos públicos. A gente participou de licitação da CEMIG, a gente conseguiu desenvolver bastante sistemas lá dentro. Se eu não me engano, foram quase 10 sistemas que foram desenvolvidos para a CEMIG. Nisso, na época, um dos meus sócios ficava alocado na CEMIG trampando lá, então ele fazia o desenvolvimento de sistemas lá. Então, tipo assim, a gente tava indo muito, muito, muito bem. Só que começamos a ter divergências em relação ao rumo que a empresa estava tomando. E claro, ao nosso gosto, a nossa vontade começou a ser diferente. No início, todos os sócios eles tinham as mesmas vontades, né? Basicamente, a gente não queria trabalhar para ninguém, a gente queria ser os nossos próprios chefes e queríamos ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta, né?
Então a ideia, em um momento, a gente talvez iria desenvolver jogos, por exemplo, que era uma das coisas que eu e meu outro sócio somos formados, meu ex-sócio. E com isso acabou que a gente meio que perdeu esse caminho, tipo, focamos mais no negócio. Então desenvolvendo sistema, desenvolvendo site, fazendo algumas campanhas de marketing, fazendo algumas publicidades para cliente, tentando pegar alguns clientes de publicidade. Pegamos uma faculdade, a gente começou a fazer um sistema online para eles fazerem palestras e em um determinado momento iria virar aula. Então assim, teve projetos que foram para frente, teve projetos que a gente parou no meio, teve projetos que a gente concluiu, e teve projeto que tipo não vingou, tipo a gente fez a proposta e acabou que não foi do interesse da pessoa continuar. Então nisso a gente vivenciou muita coisa. Só que eu acho que talvez a visão de negócio quando mudou, isso impactou em nós, em cada um de nós. Então tipo, eu tinha uma visão, eu tinha um pensamento, porque meu pensamento em relação à empresa é igualitário, cara. Tipo, na minha visão, se todo mundo tá no barco, todo mundo recebe pelo barco. Agora, existe a questão da meritocracia, que algumas empresas adotam. Se o cara é merecedor, ele recebe muito mais do que os outros, porque ele merece receber muito mais que os outros. É uma visão que eu também concordo, desde que tenha um padrão a ser seguido em relação assim, em relação ao projeto em si, em relação a um monte de coisa. E nessa visão, um dos meus sócios queria entrar nessa questão de meritocracia. No entanto, a gente fez alguns projetos focando nessa ideia de meritocracia, que não foi vantajoso para ninguém, né? Acabou trazendo dor de cabeça e isso meio que me desanimou. Então assim, aquilo que era um sonho começou a virar um pesadelo. E nessa questão de começar a virar um pesadelo, a gente tem pontos de vista diferentes, temos pensamentos diferentes. Então, como os meus sócios eram amigos, eu sou padrinho de casamento dos dois, um deles é padrinho de casamento meu. Então, tipo assim, eu não queria perder a amizade. E se a gente continuasse com a empresa da forma que estava, a gente iria perder a amizade. Então, eu optei por sair fora. Tipo, acabou a sociedade e tal, cada um segue o seu caminho. No entanto, durante algum tempo eles seguiram o caminho juntos, mas também acabou que se separou, cada um seguiu o seu lado. E agora eu tô com um objetivo, vou abrir, né, montar outra empresa. Na verdade, eu meio que já tenho, eu só não abri o CNPJ ainda. E essa é a ideia. Se você tem um sócio, tenha certeza que ele está no mesmo barco que você. Que aí é o ponto onde que eu falo. Se você pensa que algo é certo e seu sócio pensa que algo é errado, não é o problema. Entenda bem, o problema não é a divergência de pensamentos, porque isso ajuda o negócio a crescer. Se todos pensassem iguais, o negócio não crescia. Mas se todos pensam de formas diferentes, mas com o mesmo propósito, aí sim é interessante. Então, por exemplo, se todos os sócios pensassem apenas no crescimento da empresa, só que cada um com o seu ponto de vista em relação ao crescimento. Por exemplo, minha visão seria que o nosso crescimento poderia se dar muito bem sendo igualitário. Porém, o meu outro sócio pensava que o nosso crescimento poderia ser através da meritocracia. Então, até aí, tudo bem. Seria pensamentos e pontos de vista diferentes. E com isso não tem problema algum. Mas a partir do momento que uma determinada forma de pensar impacta na forma com que nós estamos trabalhando, aí já é onde que começa a prejudicar. Então por isso que o sócio ele pode realmente te levar para cima, ele pode fazer a sua empresa virar, o seu projeto vingar,
porque ele pode ter conexões, pode trazer essas conexões para dentro do negócio e pode melhorar muito, porque ele às vezes pode ter uma visão diferente da sua, mas ao mesmo tempo também pode destruir o seu negócio, porque ele pode ter uma visão e ter um pensamento que na visão dele é a melhor opção. Da mesma forma que meu sócio tinha na cabeça dele que aquela era a melhor opção a seguir, eu tinha na minha cabeça que essa era a melhor opção a seguir. E as duas formas de pensar não estão erradas, porque cada um pensa diferente do outro. E a questão do conflito é inevitável. Porém, sociedade é quase igual um casamento. Sempre vai ter altos e baixos, e você tem que saber contornar a situação, entendeu? Então, basicamente, você tem que levar isso em consideração se você for fazer algo daqui pra frente. Se você for fazer da sua ideia se tornar um negócio. E da mesma forma, pensar em longo prazo, crescimento, você tem que ter essa medida. Não pense que a sua empresa sempre será uma empresa pequena. Pensa que ela pode chegar a ser uma empresa grande. E você tem que estar preparado para quando ela chegar nesse ponto. E nesse meio tempo, nesse caminho, você vai ter sócios, você vai ter funcionários, vai demitir funcionários, vai fazer separação de sociedade, vai ter que comprar a parte do seu sócio. Em relação a esse projeto, era a minha empresa mesmo, a Altri, Soluções Inovadoras. Porém, os outros 2 estúdios de games que eu participei, a gente também teve participação. Que aí a gente faz um contrato chamado contrato de vesting, que é o seguinte: enquanto você estiver no projeto, você vai ganhando pontuações, e essas pontuações se tornam no futuro porcentagem de sociedade. E o que acontece? Por exemplo, eu comecei praticamente nos 2 estúdios com 5%. Eu era sócio em 5% do estúdio enquanto eu estivesse no projeto. E aí, nesse padrão, eu seguiria com esses 5%, 5%, 5%, 5%. E, se eu não me engano, em 4 anos, os meus 5% se tornariam 15% da sociedade. Ou seja, eu entrei como dono do negócio também, sacou? E eu já tive outros contratos de vesting também, que inicialmente eu achei que seria uma boa, depois eu percebi que seria meio que uma furada e tal, aí eu desisti do processo. Então assim, você também tem que saber a hora de você pular fora do barco, porque senão você afunda com ele. Então tem esse ponto também. Então eu acho que assim, nesse quesito aí, o que eu posso deixar pra você de aprendizado é: saiba escolher quem vai estar ao seu lado. E não procure pessoas que apenas pensam como você. Porque se você quisesse que as pessoas pensassem como você, aí não seria meritocracia, não seria igualitária, seria simplesmente, vamos dizer assim, eu esqueci o termo, mas seria igual o Kim Jong-un. Se ele fala sim, todo mundo fala sim. Se ele fala não, todo mundo fala não. Então eu acho que não devemos pensar assim. Devemos realmente prestar atenção nas ideias diferentes, nos projetos diferentes, nas propostas diferentes. Saber ouvir é um ponto principal em qualquer sociedade. Saber colocar o seu ponto em evidência também é algo extremamente essencial. Eu acho que eu tenho problema com a questão de expor os meus pontos de vista, as minhas vontades. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim para poder fazer quando eu precisar. Então, expor mais as minhas vontades, os meus pensamentos, porque da mesma forma que as outras pessoas estão no projeto, eu também estou. E eu não quero que o barco afunde. Então, eu tenho ideias,
para que o barco continue navegando e a gente chegue mais rápido. Então eu tenho que colocar isso em evidência. Eu acho que é um ponto aí que você precisa pensar em projetos. Se você tem um projeto de querer montar o seu estúdio de games, começar a desenvolver site, desenvolver sistemas, fazer aplicativo ou qualquer outro negócio que você queira atuar, se você edita vídeo e quer começar a editar para alguém, você tem que pensar dessa forma. E sempre pense no seu negócio, no seu projeto, como se fosse uma empresa. Porque isso vai fazer a diferença e vai fazer a chave do seu negócio virar. Aonde que você vai deixar de ganhar pouco com o seu projeto e começar a ganhar o que você realmente merece ganhar, sacou? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. É mesmo uma troca de experiência minha aí com você. A experiência que eu tive ter sócios para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não sei se meus dois sócios, meus dois ex-sócios vão assistir esse vídeo, mas obrigado por vocês terem existido aí no processo da empresa. E vocês sabem que da mesma forma que eu estava errado, vocês também tiveram seus pontos de erros. Mas é isso, as coisas acontecem assim, a gente tem que começar a pensar de forma para evoluir. Então comece você também pensando em evoluir. E ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!